Agora, atendendo a pedidos, vamos de L7. O L7 nasceu do encontro da Donita Sparks com a Suzy Gardner em Los Angeles. A Donita, ela era do sul de Chicago, mas ela não se identificava com a cidade, que era culturalmente fraca. Então, aos 19 anos, ela foi morar em Los Angeles, mesmo sem conhecer ninguém na cidade. Nessa época, na metade dos anos 80, Los Angeles tinha o punk rock, tinha as hair bands e também tinha as artes performáticas, leitura de poesias, show de drag queens. Era um ambiente que arte e rock se misturavam, e esse ambiente ele teve muita influência nas meninas do L7. A gente vai ver que algumas atitudes, principalmente da Donita, elas eram totalmente performáticas, era uma mistura de música, artes cênicas, artes visuais. A Suzy e a Donita, elas tinham vários amigos em comum. E todos diziam para a Donita, ah, você precisa conhecer a Suzy. Aí diziam para a Suzy, ah, você precisa conhecer a Donita. A Suzy, ela estava namorando um ex-namorado da Donita e trabalhando no mesmo jornal que a Donita tinha trabalhado. E ambas elas conseguiram esse trabalho através desse ex. E elas também tinham vários conhecidos em comum. A Suzy, ela fazia performances de poesia e ela tinha materiais de poesia publicados, mas aquilo não satisfazia ela totalmente, o que ela queria era tocar rock. Então um dia a Donita foi até a casa da Suzy e aí a Suzy mostrou uma fita com algumas músicas que ela tinha feito e a Donita, ela adorou, assim, era aquilo que ela queria fazer, porque era algo bem, era pesado, era cru, arrastado. A Donita, ela era mais politizada, questionadora, ela era ligada ao feminismo já, e a Suzy, ela só queria fazer rock e expressar suas emoções. A banda, de início, ela teve vários baixistas e bateristas. Elas tinham muita dificuldade, porque embora o primeiro baterista tenha sido homem, muitos caras queriam tocar o tipo de som que elas tocavam, mas não com mulheres. Foi difícil no começo, elas não tinham grana, às vezes uma queria desistir, às vezes a outra queria desistir, mas aí uma convencia a outra a continuar. Os 2 primeiros anos foram a Donita e a Suzy tentando fazer a coisa andar, mas foi difícil. Então apareceu a Jennifer Finch, insistindo muito para entrar na banda. Ela não tocava muito, mas ela era baixista da Sugar Baby Doll, com a Courtney Love do Hole e a Cat Vigeland do Babes in Toyland. Por não saber tocar praticamente nada no começo, a Jennifer dizia que tinha que compensar com a atitude, então ela mandava ver no palco. Quando a Jennifer apareceu, elas já estavam quase desistindo. Aí a Jennifer entrou e deu um novo gás, assim, porque ela era muito empolgada, ela conhecia muita gente, o que ajudou a banda a conseguir vários shows na cena local. A Jennifer entrou em 87 e elas gravaram o primeiro disco. Em 88, elas fizeram uma turnê com Bad Religion. Depois dessa turnê, o baterista saiu e entrou de placas. E já na primeira vez que todas tocaram juntas, tudo pareceu perfeito. Aí elas pensaram, ah, fechou, era isso, era a peça que faltava. Haviam outras bandas de mulheres lá em Los Angeles, mas o L7 era diferente. Elas curtiam mais Motorhead, enquanto as outras iam mais na linha Poison. Elas não deixavam os cabelos armados, nem usavam muita maquiagem. Elas não queriam ser bonitinhas, elas queriam tocar rock. Elas eram muito autênticas, ainda mais no meio daquela cena hair metal de Los Angeles. A Donita, ela classifica o L7 como uma banda punk, grunge e melódica. Melódica por ter letras que as pessoas conseguem cantar junto. Aí elas resolveram ir para Seattle, que tinha uma cena que tinha muito mais a ver com elas. E ao contrário de Los Angeles, os caras de Seattle, eles tinham ideias mais politizadas e feministas. E eles não se sentiam intimidados por elas. E lá elas foram aceitas como uma banda de rock de verdade. E num show que elas fizeram lá, os caras da gravadora Sub Pop viram e quiseram que elas gravassem um single. Aí então elas gravaram um show que foi lançado em janeiro de 90. E isso foi o começo de tudo para elas, foi quando tudo começou a acontecer. Depois desse single pela Sub Pop, elas conseguiram uma turnê europeia. Nesse momento, a banda estava com 4 anos e meio e era o momento certo para as coisas acontecerem. As bandas grunge estavam em alta, elas conheciam todo mundo. Aí a Sub Pop quis gravar um álbum do L7 e fizeram Smell the Magic com o produtor Jack Endino. Mas depois desse álbum, elas queriam que seus álbuns estivessem em todos os lugares, que tivessem uma distribuição maior. Resolveram então assinar com a Slash Records, o que não foi um bom contrato em termos de dinheiro para elas, mas que conseguiu fazer com que elas alcançassem uma fama mundial. Enquanto elas gravavam o que viria a ser o Bricks Are Heavy, o Nevermind do Nirvana explodiu.
E junto dessa explosão, várias bandas consideradas grunges foram arrastadas junto para o mainstream. Em 92, o Bricks Are Heavy foi lançado e a banda começou a divulgar o disco. Gravaram o clipe Pretend We're Dead, e agora que elas estavam numa grande gravadora, muita coisa acabava sendo do jeito que a gravadora queria, não do jeito que elas queriam. Isso deixou a Donita irritada com as gravações do clipe, porque ela não tinha a liberdade criativa que ela gostaria de ter. Na gravação do clipe de Pretend We're Dead, aconteceu um acidente com a Suzy. Uma câmera caiu na cabeça dela e fez um corte na orelha que pegava toda a parte de trás da orelha e quebrou parte do osso do canal orbital. Ela diz que sente os efeitos desse acidente até hoje. Com Bricks Are Heavy, elas começaram a fazer vários shows, divulgações e entrevistas. Mas elas começaram a ficar muito de saco cheio de perguntas do tipo: como que é ser uma mulher numa banda de rock? Elas não queriam ser vistas como uma banda de mulheres, elas queriam apenas ser vistas como uma banda de rock. Então elas não queriam fazer coisas sensuais e tal. A gente vê, por exemplo, a Donita com maquiagens borradas, exageradas, uma coisa para quebrar mesmo esse padrão bonitinho. Elas não queriam ser atraentes, elas queriam ser elas mesmas. Em 91, elas criaram o Rock for Choice para a defesa das liberdades civis e dos direitos da mulher, como os direitos reprodutivos. A Donita ela já era engajada nessa questão e quando elas ganharam visibilidade, elas fizeram uma parceria com a associação feminista Majority, criando o Rock for Choice com inúmeros shows beneficentes com bandas de peso. O primeiro show teve, além do L7, o Nirvana, o Hole e o Sustainable Happiness. Depois, em outros shows, várias bandas e músicos se uniram à causa, como o Red Hot Chili Peppers, Joan Jett, Mudhoney, Pearl Jam, Offspring, Iggy Pop, Fugazi, Beastie Boys, Bikini Kill e por aí vai. Aí o que aconteceu foi que nas entrevistas elas começaram a receber perguntas só sobre o Rock for Choice e elas queriam falar da música, das turnês. Então, por causa disso, elas decidiram não participar mais do Rock for Choice, mesmo com shows beneficentes continuando com outras bandas. Conforme a banda foi crescendo, elas foram sendo chamadas para grandes programas de TV, como o do David Letterman nos Estados Unidos, o Top of Pops no Reino Unido. Elas participaram também de um programa chamado The World, que é um desses programas bobos de variedades. E no dia que elas foram, teve um concurso de melhores bumbuns masculinos. Quando elas tocaram, a Donita baixou a calça e continuou tocando. Não de uma maneira sexy, como uma artista pop faria, mas de uma forma espontânea, ela simplesmente fez. A banda ela também participa com a canção Let's Lynch the Landlord no álbum Various 100 de cover do Dead Kennedy, que inclui também bandas como Faith No More, Napalm Death e o Nosso Sepultura também. Foi então que elas foram tocar no histórico Reading Festival de 92, que tinha o Nirvana como atração principal. O Reading ele é conhecido pelo público jogar tudo quanto é coisa nas bandas que estão tocando, e nesse caso o pessoal começou a jogar bolas de lama nelas. Elas não tiveram oportunidade de fazer a passagem de som, então elas tiveram várias dificuldades durante o show. Dificuldades técnicas como o vazamento de som e o retorno horrível. Aí o povo começou a vaiar e começou a tocar lama. Então, uma hora a Donita simplesmente ficou cansada daquilo. Aí ela tirou o absorvente interno dela e jogou na plateia num dos atos mais rock and roll da história. Elas saíram bem desanimadas desse show e foi o primeiro problema que fez elas começarem a sentir que talvez as coisas não tivessem tão bem. Depois do Reading, elas foram chamadas para tocar aqui no Brasil no Hollywood Rock de 93. Aí foi lindo, foi o auge da carreira delas. A banda era extremamente popular aqui e elas ficaram muito impressionadas com isso. A galera enlouquecia com elas no aeroporto, no hotel. Elas só podiam sair do hotel com seguranças e todos armados pelos fundos do hotel. Tinham escoltas policiais que as acompanhavam até o estádio. E no show foi um público gigantesco, assim, super empolgados com o som. Dá até uma emoção, assim, de ver essas imagens aqui no Brasil. Quem quiser ver, tem no documentário Pretender Dead. O álbum seguinte seria o Hungry for Stink, e elas quiseram deixar o som mais sujo e menos trabalhado que o anterior. No estúdio que elas gravaram, o Motley Crue também estava gravando. Aí eles chamaram elas para irem na sala deles para ouvir a música deles.
Quando elas entraram, elas viram revistas de mulher pelada coladas em todo o estúdio. Aí, a Donita pediu pro office boy sair e comprar revistas de homens pelados para elas colarem no estúdio delas. Aí elas colaram e chamaram o Motley Crue para ir lá ouvir a música delas. Em 94, o L7 participa do Lollapalooza pouco antes do lançamento do álbum. Nessa época, a faixa Shitlist entra na trilha sonora do filme Assassinos por Natureza e o Hanging on the Telephone, que é um cover da banda Blonde, entra para a trilha sonora de Dois Malas Sem Alça. Hungry for Stink é lançado em 94 e traz uma homenagem da banda para a Shirley Mulroney, que criou uma polêmica nas corridas de carro por ser uma piloto mulher. Ainda em 94, o L7 participa da trilha sonora do filme de John Waters, A Mamãe é de Morte, com a canção Gas Chamber. Tinha toda uma expectativa em torno delas e do novo álbum, mas como as rádios não tocaram muito, então elas acabaram sendo prejudicadas. Nisso elas começaram a sentir que as coisas realmente não estavam bem. 94 foi o ano da morte do Kurt e aquela angústia grunge já não era mais tão bem vista. Surgiu bandas como o Green Day, que os adolescentes começaram a curtir, e o Green Day era novo, animado, então as coisas estavam começando a mudar. Em 95, a faixa Shove aparece na trilha do filme Tank Girl, detonando o futuro aqui no Brasil. E nessa trilha participam também o Hole, a Joan Jett, a Björk, entre outros. 95 foi um ano decisivo para o L7. Como elas não atingiram as expectativas para o álbum, elas sentiram que tinham decepcionado. Nesse ano também, um hold delas, chamado Umbar, que era muito próximo, ele morreu no ônibus da banda, o que abalou demais as meninas. Em 96, elas voltam ao estúdio para gravar The Beauty Process Triple Platinum pela gravadora Warner Brothers. No meio da gravação, a Jennifer Finch saiu da banda. O seu problema de autocontrole estava piorando, ela também estava abalada com a morte do pai e do Umbar, além dos problemas financeiros. Aí, com tudo isso junto, ela sentiu que ela não conseguia continuar. No lugar da Jennifer, entrou a Gayle Greenwood. Ainda em 97, elas gravaram uma participação na trilha sonora do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, com a faixa This Went the Summer of Love. Apesar de tudo isso, a banda entrou em declínio e todas elas estavam com problemas financeiros. Mesmo com o sucesso que tiveram, elas não chegaram a vender horrores como outras bandas da época. A Donita ela diz que não é que o L7 não vendeu tantos discos, mas sim que a gravadora não vendeu tantos discos. Ela nunca entendeu o porquê que elas não venderam mais. E se a gente for comparar com outras bandas que estavam ali junto, realmente é estranho. A Warner não fez nenhum clipe de nenhuma música do The Beauty Process. E quando a banda estava fazendo um show com o Kiss para divulgar o álbum, nesse mesmo dia elas receberam a notícia de que a gravadora tinha rompido o contrato com elas. Sem um contrato para apoiá-las, elas viram que precisariam voltar a fazer as coisas por conta própria. Elas não tinham dinheiro e nessa época a Gayle Greenwood saiu da banda e no seu lugar entrou a Janice Tanaka. Então elas criaram a Wax Tadpole Records e gravaram o álbum Slap Happy. Mas, apesar de tentarem se manter otimistas, as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. Foi então que a Suzy saiu da banda. Ela sentia que tudo estava desmoronando, ela sentia que estava ficando mais velha e que não tinha dinheiro para sustentar e que devia ter escolhido algum outro caminho na vida, como ter constituído família. Ela sentia que tinha estragado a própria vida. O Slap Happy tinha sido um disco gravado sem ganhar nada de dinheiro e, de repente, o distribuidor faliu. Aí o distribuidor perguntou se elas queriam comprar os CDs de volta, mas elas não tinham nem dinheiro para mandar os CDs para Los Angeles, que era onde elas moravam. Então, os CDs foram parar no lixão. E com isso, a banda não conseguiu ir mais para frente e acabou em 2001. Em 2014, com as redes sociais, os fãs começaram a se organizar e pedir a volta da banda. E com isso elas resolveram se reunir para fazer shows no mundo todo. Em 2019, 20 anos após o Slap Happy, o último álbum, elas lançaram um novo álbum chamado Scatter the Heads. E esse ano o Bricks Are Heavy completa 30 anos e está sendo lançada uma edição remasterizada em vinil preto e dourado. Além disso, a banda está com vários shows marcados nos Estados Unidos em outubro desse ano. Esperamos que elas não parem por aí, Vida longa ao L7. E por hoje é isso. Comenta aí o que tu acha da banda e eu te agradeço muito por assistir e até a próxima.